mais e talvez até trazer dúvidas de vocês em relação a esse tema, que eu acho que é um tema bem importante e com muita coisa para se falar. Tá? Então, lidando com as objeções do vendedor, a gente vai... O primeiro passo para um corretor é ter aquele produto, montar a sua carteira. E para que ele tenha a carteira dele, ele precisa fazer o contato com o proprietário, né? Por que a gente, antes da gente entrar especificamente no tema, eu queria elencar aqui uns pontos que certamente também já foram passados, mas vale sempre relembrar, do porquê que a gente deve focar o nosso trabalho e trabalhar com vendedores, né, com os proprietários do imóvel. Primeiro, porque existe uma máxima que diz o seguinte: domina o mercado quem tem domínio sobre a propriedade. Então, quando você trabalha do lado de quem tem o contato, o seu contato é de quem tem a propriedade, você está conduzindo toda a negociação. Isso vale em qualquer negócio. Então, e no nosso especificamente, é ter a proximidade, estar em contato com o proprietário. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo, muito importante, o segundo porquê que a gente deve trabalhar com os vendedores, é porque quando a gente trabalha com o vendedor, a gente tem a possibilidade de participar na precificação do imóvel. A gente sabe que um produto, ele é vendido, e qualquer produto é vendido. Ele precisa de estar no preço que o mercado suporta, que o mercado vai assimilar. E quando a gente não trabalha o proprietário, a gente não tem a oportunidade de ajustar isso, né? Certo que a grande maioria dos nossos colegas que está assistindo aqui são corretores Remax, entendem da importância do estudo de mercado. Essa semana teve, inclusive, o webinário sobre o estudo de mercado, que vai ajudar na precificação, mas não adianta nada a gente querer trabalhar o vendedor, o comprador, se a gente não tiver um produto bem precificado. A gente vai estar trabalhando com muito pouca produtividade. E aí é um terceiro motivo importante de por que nós devemos trabalhar focado com vendedores, né? Do ponto de vista de produtividade, existe um estudo da NAR, da Associação Norte-Americana de Corretores, que chegou a uma média de que para você fidelizar e você fazer a venda de um imóvel, você estando do lado do proprietário, você precisa dedicar e investir 8 horas do seu tempo. Ao passo que para você fazer um trabalho do lado do comprador, são 32 horas. Né? Então, a gente tem as mesmas 24 horas, todos nós temos as mesmas 24 horas do dia. Então, se eu consigo obter um mesmo resultado precisando trabalhar 8 horas, é muito melhor. Por isso que vale a pena a dedicação em aprender em como trabalhar com o proprietário. Aprender como lidar com as objeções, estudar quais são as objeções, ensaiar, depois a gente vai falar isso, como vai responder as questões com os proprietários, né? E, claro, que tem uma outra questão que, para mim, é muito clara. O mercado imobiliário hoje no Brasil, a grande maioria dos corretores, ele atende e prefere atender os compradores. Ou seja, ele não dá tanta atenção ao proprietário. Esses proprietários e os vendedores, eles precisam se sentir mais bem atendidos, né? Então, se a gente faz um trabalho focado no proprietário, a gente consegue obter resultados muito melhores, né? Algumas premissas que eu entendo que trabalhar o vendedor, trabalhar o proprietário é fundamental. Primeiro, trabalhar o vendedor não é pendurar o imóvel no sistema. A gente sabe disso, a gente fala muito disso na Remax, mas não é colocar um produto numa prateleira, é a gente, de fato, fazer a gestão desse imóvel, né? A gente
a gente tem que, se um corretor, um bom profissional, ele tem que se posicionar como um consultor e não como um vendedor de imóveis. A profissão de vendedor, ela está muito desgastada, né? Então, a pessoa que trabalha como vendedor, ele não é mal visto, ele não consegue gerar valor, na verdade, para que você consiga, inclusive na negociação de honorários, você não consegue gerar valor. Quando você se posiciona como um consultor, você de fato vai gerar valor e justificar o valor dos honorários que você vai trabalhar. Você não vai ser um simples atravessador. Uma outra questão é que a gente tem que, de fato, defender o interesse do vendedor. Quando a gente fala de mercado americano, mercado canadense, mercados mais maduros, isso é muito claro que para toda transação existem dois profissionais. É como se fosse na justiça. Se você entra com uma ação na justiça, tem um advogado defendendo um lado e tem um outro advogado defendendo o outro. E eu não tenho dúvida de que o caminho no Brasil também vai ser dessa forma. Então, saber se posicionar do lado do vendedor é, de fato, ser um advogado dos interesses dele perante o mercado, né? Então, isso a gente tem que estar muito nítido. Certamente, todos, ou a grande maioria que está assistindo aqui, associado à Remax, já ouviu isso, e a gente repete isso de forma, né, insistente, mas é porque é muito importante. Essas premissas são importantes. E, por fim, assumir a responsabilidade pela gestão do imóvel. Você ter a exclusividade da venda ou assinar um contrato de gestão assinar um contrato, você não vai assumir a responsabilidade da venda, você vai assumir a responsabilidade de promover esse imóvel para que a venda aconteça. Tá? Isso é um detalhe e é pequeno, mas é muito importante. Por quê? Porque, na verdade, um imóvel bem precificado com a precificação, o imóvel bem precificado, com a publicação, com a divulgação adequada, você abre a porta para o comprador. Então, você não precisa convencer ninguém a comprar, o comprador vai aparecer. Tá? Então, isso é fundamental, a gente tem que entender isso é premissa básica. Tá? A gente tem que ter um processo muito bem definido, né? Uma prospecção inicial, uma primeira visita, a segunda visita, um estudo de mercado, tudo isso já foi falado previamente, eu não vou entrar nesses detalhes. Mas esse processo é muito importante que ele tenha a continuidade e seja seguido. Por quê? Porque a gente vai fazer, a primeira venda que nós vamos fazer, é o que eu vou falar aqui agora, é que você deve ser o profissional para atender a necessidade desse proprietário. E quando você prospecta, você é um desconhecido. Então, quando você faz isso num processo, você vai deixar de ser um desconhecido para o proprietário para criar um ambiente, uma condição de mostrar o valor que você tem como profissional. Tá? Então, seguir um processo é muito importante. A primeira venda que a gente faz é a nossa venda como profissional, é a venda do corretor, né? Você precisa também, para isso, gostar e entender de pessoas. A gente fala muito que isso é um negócio de pessoas, isso não é um negócio de imóveis. A consultoria imobiliária é um negócio de entender a necessidade das pessoas, desenvolver capacidades de habilidades de soft skills, que seja através de PNL ou outras formas, é fundamental para que você consiga entrar no canal de comunicação da pessoa, entender como ele fala e você se comunicar com ele do jeito que ele quer e não do jeito que você quer. Assim, a sua comunicação vai melhorar muito. Por que eu falo isso? Porque a gente ouve muito e a gente observa muito alguns profissionais, quando se deparam com as objeções, eles entram em choque, eles entram em conflito, eles querem contra-argumentar o proprietário, o vendedor, para que ele esteja certo das argumentações dele. E dessa forma você vai ter mais dificuldade.
É muito mais fácil quando você se coloca do lado do vendedor e você apresenta para ele e você começa a fazer perguntas, porque ele vai chegar à conclusão de que tudo aquilo que ele tem como objeção é resultado e fruto de experiências passadas que ele teve. E que você vai mostrar um modelo de negócio, um modelo de atuação completamente diferente. Então, entender as pessoas é fundamental e conhecer as objeções que elas vão apresentar é mais ainda, porque você consegue estar preparado. Você tem que estar preparado, inclusive ensaiar como que você vai responder, porque as objeções são sempre muito próximos, elas são mais ou menos as mesmas, às vezes a forma de colocação é um pouco diferente, mas são objeções que se limitam a eu não quero um corretor, eu não dou exclusividade, esse preço está muito baixo. Então, a gente tem que aprender a tratar essas objeções e a minha recomendação é que depois desse webinário, pesquisem, busquem. Dentro da Universidade Remax, a gente tem muito material para tratar das objeções em setores. A gente sabe que quando um lotário coloca o imóvel dele à venda, ele normalmente vai receber muito mais ligação de corretor do que de cliente. Ele não é um profissional. Esse primeiro contato, a gente também não vai discutir muito com ele, só se você tiver uma barreira para conseguir agendar uma visita. Então, a abordagem do primeiro contato deve ser: seu fulano de tal, como vai? Ou, boa tarde, o senhor está... Estou vendo que meu nome é Leonardo Guerra, sou corretor da Remax, estou vendo que o senhor está anunciando um imóvel. Gostaria de conhecer o seu imóvel, porque nós temos uma carteira de compradores e que pode ser que, né, algum possa se interessar pelo seu imóvel. Fica melhor para o senhor amanhã à tarde ou amanhã pela manhã? E aí a gente tem que conduzir ele para um fechamento. Ah, não, eu não quero corretores. Entendo, seu fulano de tal. Por que o senhor não quer corretores? Ah, não, porque eu não quero pagar comissão. Bacana. E aí você tentar trazer alguma conversa com ele sem querer desafiar ele, né? Sem querer entrar no embate. Tá? Então, o primeiro contato é sempre: eu não quero corretor, ou já tem 3 corretores. Não, tudo bem, a gente não vai entrar em... A única coisa que a gente quer nesse momento é quebrar a barreira para que a gente possa ir visitar. Eu entendo que o senhor está sem corretor, mas e se se o senhor tiver comprador, pode trazer aqui. Como é que eu vou saber se os meus compradores vão gostar do seu imóvel? Eu valorizo muito o tempo dos meus clientes e eu não costumo levar meus clientes em imóveis em que eu não tenha ido antes e tenha visto se ele está adequado ao que o meu cliente está procurando. Então, isso são formas de você tentar quebrar a barreira e conseguir a primeira visita. Tá? A gente, continuando aqui, a gente vai também encontrar objeções no momento da definição do preço do imóvel. Na definição do preço do imóvel, as pessoas podem e normalmente esperam que o imóvel esteja um pouco mais acima do que, em geral, o mercado está suportando. Isso é natural. O proprietário, ele sempre acha que o imóvel dele vale mais. O comprador sempre quer colocar um preço mais abaixo do que o preço de mercado. E um bom profissional precisa precificar o imóvel dentro da faixa do preço do mercado e, eventualmente, se ele atende ao proprietário, até um pouco acima. Provocar fechamentos um pouco acima da média do mercado. Tá? Então, nessa hora, é a hora que ele vai falar assim: mas eu não estava com essa expectativa. Eu tinha um valor diferente em mente. Nessa hora, muito importante a apresentação da análise comparativa de mercado e o domínio do mercado.
Quando ele traz essa objeção, a gente pode apresentar para ele, por exemplo, eu acabei de mostrar para o senhor que imóveis similares ao senhor foram vendidos nessa região por esse valor, nessa faixa de preço, né? E aí, o senhor quer que o seu imóvel seja divulgado, seja colocado à venda, ou que ele seja de fato vendido? São algumas perguntas que a gente pode devolver para o proprietário para que ele possa entender a nossa posição, tá? Uma segunda objeção já tenho outros 5 corretores trabalhando. Então, como é que... Eu não quero dar exclusividade. Entendo, o senhor tem 5 corretores trabalhando, e como é que o senhor cobra resultado desses 5 corretores? Quem é que de fato está responsável por vender o seu imóvel, né? Como é que você pede para ele quais deles estão te apresentando um relatório de evolução, né? Se nesse ponto, que já tem 5 corretores, ele falar, porque eu não quero dar exclusividade, então você pode perguntar para ele o seguinte, seu fulano, o senhor quer colocar com 5 corretores, bacana. O senhor acha que o senhor conhece mais profissionais no mercado, ou que eu conheço mais profissionais no mercado para poder dar uma publicidade e fazer parceria junto com outros corretores? Ah, não, eu conheço talvez 10 corretores. Pois é, seu fulano, eu tenho, na verdade, uma rede hoje na minha região. A gente, como Remax, a gente tem hoje 200 corretores associados, e eu vou fazer um trabalho de divulgação ativa nesses 200 corretores associados. O senhor acha que fica bom para o senhor? O senhor acha que vai dar mais divulgação com 200 ou com os 10 que o senhor tá trabalhando hoje, ou com os 5 que o senhor está trabalhando hoje, né? Então, é uma forma da gente tratar essa objeção. Por que eu devo escolher você? Eu acho que nesse momento você pode usar e deve usar a força da rede. O fato de você me escolher é porque a gente trabalha em rede e todos os nossos imóveis são partilhados, e quando eu fiz, o senhor vai entrar em contato somente comigo para que eu possa lhe dar todo o feedback, ou seja, eu serei o responsável pela venda do imóvel, né? Então, ao me contratar, o senhor está contratando toda uma rede que está presente na nossa cidade, com mais de 200 corretores associados. Então, isso é uma outra forma de tratar essa objeção. Eu preciso conversar com outros corretores. Seu Luiz, eu entendo que o senhor está procurando outros profissionais, e eu gostaria de lhe perguntar o que eu lhe apresentei e que está faltando para que o senhor possa tomar a decisão. Das coisas que eu lhe apresentei e do meu formato de trabalho, o que o senhor esperaria, né, a mais para que a gente pudesse assinar esse contrato agora? Então, isso também é uma forma de você se mostrar como um bom profissional e que você está oferecendo o trabalho ali, e do que faltou, do que você disse que iria fazer, o que faltou, o que ficou faltando, né? Então, é uma forma também da gente tratar essa objeção. E eu não falei mais ou menos, eu não quero dar exclusividade. Quando a pessoa tem a objeção da exclusividade, a gente deve perguntar para ele, entendo, e o senhor pretende deixar na mão de quantos corretores? Eu não sei, o máximo que puder. Entendo. E se o senhor colocar na mão de 10 corretores, por exemplo, o senhor acha que pode ser mais eficiente do que um corretor? Eu acho que pode ser mais eficiente. E de qual dos 10 que o senhor pode cobrar o resultado? Porque nessa condição eu não acredito que o senhor venha a conseguir cobrar um resultado de um deles, né? Porque já que são todos, nenhum deles vai assumir a responsabilidade.
Então, se o senhor acha que a divulgação do seu imóvel junto a outros corretores, ou mais corretores, possa ser uma alternativa melhor, e se eu fizer essa divulgação junto a todos os corretores, porque nós trabalhamos com parcerias, e nós oferecemos, e isso não vai sair nada mais para o senhor, mas sim eu vou dividir uma parcela dos meus honorários para quem trouxer esse comprador, sempre visando preservar o seu interesse, né? Então, é assim que acho que a gente deve abordar sobre a exclusividade, tá? A outra, eu tinha uma expectativa de um valor maior. Quando você apresenta o estudo de mercado, a pessoa vira e fala assim, olha, eu tinha uma expectativa de um valor maior. Eu entendo, e isso costuma ser a reação da maioria dos proprietários. Eu gostaria de conversar com o senhor sobre 3 hipóteses. Como é que o senhor acha que vai acontecer mais fácil a venda? Se você tiver múltiplas ofertas, ou se você tiver a oportunidade de ter múltiplas ofertas, se o senhor tiver ofertas eventuais, ou se o senhor estiver esperando uma oferta aparecer. Aí ele pode falar assim, olha, claro que é múltiplas ofertas. Pois é, então como é que funciona o mercado imobiliário? Ou um mercado, na verdade, do ponto de vista de precificação. Quando você tem um imóvel que está muito acima do preço que o mercado absorve, esse imóvel ele vai ficar ali esperando por uma proposta, aguardando um momento, uma eventual proposta. Quando você trabalha com um imóvel um pouco acima do que o mercado comporta, aí o senhor vai receber algumas poucas propostas, tá? Algumas eventuais propostas. E se o senhor trabalhar com o preço que nós consideramos como o primeiro preço, um preço mais competitivo, esse valor, na verdade, ele tende a trazer múltiplas ofertas, múltiplas propostas. A gente pode aceitar e a gente vai analisar todas as propostas e as propostas a proposta que ficar melhor para o senhor é que o senhor vai aceitar. Então, isso é uma argumentação para que a gente consiga trazer para o primeiro preço, porque a gente sabe que o imóvel sem preço, ele leva mais tempo para ser vendido, né? Então, por que muitas imobiliárias ficam com imóveis por muito tempo na prateleira? Porque eles, na verdade, não trabalharam o vendedor no momento certo, tá? Uma outra objeção é, quero encontrar o imóvel para comprar antes de vender o meu. Também estamos acostumados com isso e, na verdade, eu queria que o senhor entendesse o seguinte, o mercado pode ser muito dinâmico e se o senhor encontrar um imóvel e o senhor depende da venda do seu para comprar aquele imóvel, eu dependo da venda do meu para comprar ele. Pois é. Então, se a gente encontrar lá, o senhor acha que a gente vai conseguir fazer uma proposta para que seja aceita naquele outro imóvel? Talvez fique difícil porque eu dependo da venda, eu não tenho recurso, eu não consigo buscar financiamento. Então, talvez seja melhor a gente trabalhar primeiro a venda do seu, até porque quando a gente estiver com o seu imóvel vendido e esse dinheiro está na mão, a gente pode fazer propostas mais agressivas em imóveis que possam ser do seu interesse. Tá? Então, isso também é uma forma da gente tentar quebrar essa objeção. Tá? E, gente, mais ou menos aqui para o final, umas dicas que eu gostaria de passar. Não tenha medo das objeções, enfrente-as. A gente só vai conseguir ser muito produtivo, a gente só vai conseguir ser melhor no lidar com essas objeções se a gente se colocar de frente a elas e se de fato a gente estiver todo dia buscando responder ou buscando, prospectando um cliente para que ele apresente para a gente uma objeção. Tá? O segundo ponto é ensaie com colegas.
com colegas da agência, com outros colegas, faça o teatrinho que a gente chama, né? Um faz o papel do proprietário e você faz o papel do corretor, depois inverte. Isso é muito importante para que você ganhe confiança no que você vai falar, tá? E faça perguntas ao cliente. Não tente contrapor, não entre no embate. Você precisa trazer do lado dele, sempre mostrando que você entende a posição dele, mas que você também é um profissional do mercado e que você conhece, tá? Então, o que eu tinha aqui de apresentação era isso, gente. E tá aí, eu queria abrir aí para perguntas, para a gente ver como é que a gente, se foi bom, se não foi bom, qual que é a percepção do pessoal aí. Foi meio rápido aqui, acabou que teve uma intercorrênciazinha aqui, mas enfim, faz parte. Trabalhando em casa a gente não está acostumado, né? Leozinho, foi maravilhoso. Eu fiquei refletindo aqui sobre as minhas objeções do dia a dia e eu acho que mais do que a gente ensinar as pessoas a driblar essas objeções, o importante é as pessoas. A Remax está aqui para ajudar os nossos corretores a se prepararem para serem profissionais melhores. Esse é o nosso Sim, objetivo. E para ser claro. profissionais melhores, isso passa por preparação, né? O corretor precisa se preparar. Então, quando a gente fala sobre as objeções, elas são muito problemáticas, porque a gente vai lá, assiste 10 aulas, chega na hora de atender um cliente, o cliente vem com uma objeção e a gente já perde o foco de tudo aquilo que a gente queria falar. Perfeito. Isso estraga uma apresentação quando a gente não está preparado para lidar com uma objeção. E o principal também é o seguinte, e assim, o que é interessante, Thay, também é o seguinte, é que de fato são poucas objeções. Às vezes a forma de abordar, São as mesmas, né, Léo? as objeções são as mesmas e o como que ele pergunta que é um pouco diferente. Então, se você está preparado para... E aí é o que eu digo, não dá para a gente entrar em embate, a gente não pode contra-argumentar, a gente tem que fazer ele chegar à conclusão, né? As objeções são pela experiência que ele teve no passado e que ele não conhece algo diferente. Então, a gente tem que mostrar algo diferente para a pessoa, né? Então, Exatamente.